Olá, querido, olá, querida. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você e sobre a sua família. Hoje nós vamos falar no quinto vídeo já, sobre bater é fácil, educar é difícil. Eu espero que você esteja gostando da nossa série, né? Temos recebido comentários de pessoas que estão gostando, que estão dizendo que é muito útil. Então compartilhe este vídeo, fale para as outras pessoas, né? Para que nós possamos juntos aprender e a nossa família possa crescer forte, sólida, não é verdade? Numa sociedade que está difícil, realmente. Então, só mesmo nós crescendo forte, e nossa família crescendo forte e saudável. E isso nós sabemos que nós não conseguimos da noite para o dia. É todo um processo, né? E isso nós vamos aprendendo com o tempo. Nós nunca aprendemos tudo, né? Já dizem alguém, filho não vem com manual de instrução, não é verdade? Então, isso é verdade. E nós estamos aprendendo dia após dia. Nós estamos aprendendo com você. Espero que você também esteja aprendendo conosco. E hoje, o quinto vídeo vai falar sobre elos, né? Ligações necessárias. Elos necessários. Mas o que é elo? Você já reparou? Os elos que vamos falar é sobre os elos emotivos, os elos de todas as formas como nós precisamos criar com o nosso filho, né? Com o nosso pequeno. Você já reparou uma corrente? Uma corrente que é formada por elos. Você já teve alguma vez a curiosidade de ver como é fabricada uma corrente? Na verdade, ela passa por todo um processo, né? E vai se formando elos de um a um. E um vai se unindo com o outro. E se um daqueles elos der qualquer problema, tem que se parar e começar novamente. Por quê? Porque se continuar, aquela corrente não vai ficar forte o suficiente. Ela não vai ficar forte para o que ela é necessário, para o que ela vai ser usada. E uma coisa muito interessante, que com toda a tecnologia, com tudo que vemos hoje em dia, as correntes ainda são muito usadas e ainda são necessárias. É por isso que eu estou fazendo esta comparação. Por quê? Porque os elos, né? Os elos sentimentais, os elos que têm que ser criados, não é coisa feita de uma hora para outra, né? São coisas que vêm desde o passado. Talvez hoje, você pai, você mãe, sinta uma falta no teu filho, parece que existe alguma distância entre vocês. E você sempre faz essa pergunta, mas aonde foi que eu errei? O que está errado? Eu tentei ser um bom pai, eu tentei ser uma boa mãe. Talvez o seu filho já está um pouquinho maior, né? Talvez já é um adolescente. E você se pergunta onde eu errei. O que foi que eu deixei de fazer? Querido, esta corrente que foi formada e que foi criada, dê uma olhadinha nessa corrente. Quem sabe esta corrente tem um elo com defeito, tem um elo que está defeituoso. Mas calma, não se desespere. Ainda há tempo de consertar. Ainda há tempo de se acertar esse elo, querido. Desde que você esteja disposto a isso. Desde que você, mãe, você, pai, esteja disposto a isso. Ainda há tempo. E você que tem seu filho pequeno, também pode já, desde então, começar a formar elos com ele. E você, muitas vezes, você pode dizer o seguinte: ah, Cris, mas meu filho, ele é muito pequeno, sabe? Então, eu não consigo, assim, criar elos. Como assim? O que você quer dizer? Veja bem, talvez você me diga assim, olha, a única coisa que eu faço com meu filho é assim, eu brinco muito com ele, sabe? Eu brinco, eu gosto de brincar de joguinhos, que ele tem uns joguinhos lá no computador, ou ele tem uns joguinhos de pecinhas de montar. Ah, Cris, porque o meu filho só tem 2 anos, o meu filho tem 6 anos, né? Ou o meu filho ainda é um bebezinho de 1 aninho. Queridos, isso não importa. Saiba você que os elos têm sido formados desde pequenininho, né? Desde bebezinho, desde o ventre da mamãe, né? Talvez você tenha alguma lembrança disso,
quando o seu filho estava para nascer, se você acompanhou, né, a gestação desta criança, você talvez vai perceber que quando você conversava com ele ainda na barriga da mãe, ele já respondia a você. Ele já sabia e já reconhecia a sua voz. Veja bem, quando meu filho nasceu, o meu filho mais velho, todos os dois, por sinal, eles choravam muito, né? Normal, toda criança quando nasce chora muito. E quando ele era colocado pertinho de mim, que eu conversava com ele, ele se acalmava, né? Ele se aquietava no mesmo momento. E quando era tirado de perto de mim, ele chorava novamente. Todos os dois foram assim. Então veja bem, e quando ele havia nascido, acabado de nascer, e quando o pai conversava com eles ficavam como que procurando quem era que estava falando com eles e se calavam, queridos. Isso é o quê? Isso é uma ligação, isso é um elo. Então eu posso dizer para você, o bebê já na barriga da mamãe, ele conhece ou não a voz do pai e da mãe? Sim, conhece. E este é o primeiro elo formado e criado, né? Desde bebezinho. Então não diga você que o seu filho é muito pequeno. Não diga você que seu filho só tem 1 aninho e não vai entender nada do que você conversar com ele. E não vai entender nada. Então talvez, querido, você diga assim, meu filho é muito pequeno, não vai entender nada, é um bebezinho. Mas saiba você que ele entende sim. Desde bem pequenininho, já começa então a se formar estes elos. E depois então o que acontece? Ele começa a crescer, né? E você começa a fazer careta para eles, começa a gugu dadá, né? E eles se começam a rir, a sorrir para você, né? E isso você vai ficando todo maravilhado, o papai bobo, a mamãe toda boba, né? E assim, o que acontece? Começam os chocalhinhos, as brincadeirinhas, né? Os brinquedinhos. E aí ele vai crescendo, não é verdade? E então, o que acontece? Ele já começa a brincar com massinhas de modelar. E aí vai brincando com os joguinhos. E você vai brincando com ele, querido. Mas aí o que acontece? A única diferença que há, queridos, nestes elos, é que você tem que acompanhar. Por quê? O que acontece? Quando seu filho tiver 2 aninhos, tente fazer careta pra ele. Eu não sei se ele vai achar graça, entendeu? Quando ele tiver uns 2 aninhos, 3 aninhos, ele já não vai mais achar graça naquelas brincadeirinhas de gugu dadá, de careta. Não vai gostar mais. Ele já vai querer que você faça algo na massinha de modelar pra ele. Ele já vai querer que você monte um brinquedinho com ele, né? Então o que acontece? Vai crescendo as formas de brincar. E junto, no momento da brincadeira, é o momento mais forte dos elos a serem formados. Por quê? Porque durante a brincadeira, você conversa, você sorri, você mostra para ele que se importa com ele. Se ele se machucar, você está ali dando um beijinho, cuidando. Você está criando elos. Você está criando uma intimidade com o seu filho, com a sua filha. Então, a diferença está em que as coisas que eles gostam vão mudando. E você, querido papai, querida mamãe, tem que mudar junto. Entenderam? Olha só, ele não gosta mais daquela careta que você faz, mas ele já gosta de um outro brinquedinho, então você gosta também. Comece a mudar, comece a variar e vai crescendo junto. E aí o que acontece? Ele começa a crescer então, e aí você sente hoje, talvez, que em algum momento isso se perdeu. Aquele elo tão intenso, aquela intimidade, aquela brincadeira já não existe mais. E talvez você em algum momento falou, deve ser assim mesmo, né? Talvez é isso que acontece com todo mundo. Não, não é. Não é, querido, querida, não é. Sabe o que acontece? Comece a observar quando foi que aconteceu este rompimento, né? Deste elo, o rompimento desta corrente aconteceu em algum momento. Um elo se rompeu. E o que acontece? Veja bem, talvez foi uma brincadeira, vocês brincavam e de repente foram se distanciando, e agora está tão distante que já fica difícil você se aproximar. Já fica difícil você voltar. Por quê? Talvez o seu filho foi crescendo e você foi perdendo um pouco a direção, um pouco o interesse, foi deixando outras coisas tomarem um lugar. E o que aconteceu?
Hoje você se sente tão longe do seu filho que vai um tapinha nas costas, né? Olá, filho, tudo bom? Tudo bom. E ele responde como tudo bem. Talvez não está nada bem, talvez está tudo péssimo, mas ele responde tudo bem, né? Retornando aquilo que você falou, porque você pergunta tudo bem com tanta falta de interesse, que ele também responde como cordialmente, né? Então, queridos, é necessário que nós venhamos a ver onde foi que nós erramos, em que nós erramos, onde foi que este elo teve uma abertura, teve uma brechinha que se abriu, onde foi? E vamos colocar este elo de volta no lugar e prender novamente antes que se rompa essa corrente. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se essa corrente foi rompida, se este elo foi quebrado, querido, tem como você voltar ainda. Ainda há como. E uma coisa eu te digo, a forma mais importante de se criar elos e de se criar filhos é o diálogo. A melhor coisa e o mais importante, eu digo o crucial, o importante e o fundamental é que tenha diálogo. E um diálogo aberto, não é inventando, não é tendo um diálogo dizendo eu sou o pai, eu sou a mãe. Não, tendo um diálogo aberto e franco com seu filho. Não há problema nenhum em você dizer, filho, eu errei. Filho, em algum momento eu deixei que outra coisa ocupasse o momento que era meu e seu. Em algum momento da vida eu deixei que outra coisa ocupasse o lugar que nós temos para conversar. E eu não sei aonde, mas eu quero quebrar isso agora. Vamos mudar isso agora. E vai aos poucos. E tenha paciência com seu filho, com a sua filha. Uma coisa eu digo, querido, querida, se você quer um beijo, se você quer um abraço, seja você o primeiro a dar. Da mesma forma, se você quer uma conversa, seja você primeiro a se aproximar. Por quê? Porque você é o pai, você é a mãe. Querido, é muito mais fácil para você se aproximar do seu filho do que o contrário. Então, uma coisa que é fundamental na família é o diálogo. O diálogo é fundamental para a educação do seu filho. Então, se você quer ter um filho forte, saudável, emocionalmente, sentimentalmente, né? E que você quer criá-lo para ser um bom cidadão, ter uma boa profissão, você tem que ter um diálogo com ele, querido. E tem que criar esse elo. Não importa se em algum momento ele foi quebrado, é preciso consertar. É preciso restaurar, ver aonde foi que se perdeu. Então, é necessário que você cresça junto com o seu pequeno. Ele vai crescendo junto, vai amadurecendo junto, como nós dizemos. Aquilo que para você pode não ser um problema, tenha certeza que para ele é. Porque muitos dizem, a criança não tem problema não. Que problema você tem, meu filho? Tem sim, querido. Criança tem problema. É claro que criança não tem IPVA para pagar, IPTU, água, luz, telefone, etc. Não tem, mas ele tem os problemas da idade deles. E você, na idade deles, também tinha os problemas que ele tem. O importante é que você dê atenção a ele. Dê atenção ao que ele está fazendo. Se uma criança diz que ela está sofrendo, ela realmente está sofrendo. Se ela está com um problema que parece gigantesco, realmente este problema para ela parece gigantesco. Para você pode ser muito bobo e pode não ser nada, mas para ela é uma imensidão. Então dê atenção, querido. Dê atenção ao desenho da escola, dê atenção à matéria. Se ele vier com uma nota baixa, antes de repreendê-lo, de bater nele, de colocá-lo de castigo, observe por quê. Talvez não foi a falha em você mesmo, talvez você não o ajudou, talvez ele não sabe a matéria, porque quando ele veio com uma atividade de casa, você não o ajudou, você não deu a ele a atenção que ele precisava. E essa atenção cria elos. É verdade. Essa atenção, pequenina que seja, vai formando elos. No momento em que você está com seu filho, você está passando para ele muito mais do que português, matemática, história, geografia. Não, você está passando para ele que você se importa com ele, que você quer que ele cresça e que se torne uma pessoa de bem, um cidadão de bem em todos os aspectos. Então, se ele briga com um colega na escola, ele realmente tem um problema.
Cris, mas ele só tem 3 anos, 4 anos. Sim, é um problema. Para ele é um problema imenso. Para nós a gente acha até engraçado, mas para ele é um problemão, ele não sabe como resolver aquele colega que está implicando com ele na escola. E você deve ajudá-lo, porque assim ele vai ter a confiança, quando ele for um adulto, ele vai ter a confiança de chegar até você com um problema maior. Queira Deus que ele não tenha nenhum problema, mas se ele tiver, ele vai chegar até você. Ele vai ter a liberdade de falar com você um problema que agora sim você acha grande. Então, aquela criança que trouxe um problema pequenininho para você, uma briguinha na escola, quando crescer, ele pode trazer um problema maior, uma discussão com alguém na escola, uma briga maior. Ele vai falar com você e vai pedir a sua opinião como sair daquela situação, não é verdade? Então, querido, a mochila do teu filho tem um objeto diferente que não é dele. Pegue, faça-o devolver, mostre para ele de quem é, queira saber de quem é, porque está ali, não foi você que comprou. Mostre a ele que é importante, que ele não fique com nada que não é dele. Porque você vai dizer, Cris, mas você está sendo muito radical. Não, querido, o que você cresce, cria. Veja bem uma árvore, quando você planta, ela é apenas uma sementinha. Você já acompanhou o crescimento de uma árvore? Ela é apenas uma semente que você colocou na terra e você foi regando e você foi dando atenção àquela árvore e ela foi crescendo. Da mesma forma é o seu filho. Se você quer criar uma árvore firme, frondosa, forte, você tem que dar atenção agora à semente para que ela cresça uma árvore firme e forte. Agora, se você também não der atenção, molhar, der água, ela vai crescer. Sim, vai crescer, talvez até muito grande e muito forte, mas você não vai ter elo nenhum com essa planta, elo nenhum com ela. Você não vai acompanhar o desenvolvimento quando foi que essa planta cresceu. Da mesma forma o seu filho vai crescer, porque é da vida dele, é o natural dele ele crescer. Mas você não vai se lembrar quando foi que vocês se sentaram juntos pela última vez, quando compartilharam um assunto, quando conversaram sobre algo, quando se comeram, sentaram-se à mesa para comer junto, quando foi a última refeição que fizeram junto, qual o prato preferido do seu filho, enfim, crie elos, querido. E você, mamãe, eu quero falar especialmente com você agora. Olha só, desculpem os papais, mas eu vou dizer a verdade. Às vezes, os pais, eles são um pouco desligados dessas coisas. Então, o que acontece, mamãe? Você pode ajudar. Nós estamos em uma família, não existe competição. Não, na família não pode ter competição. Então, o que acontece? O que você vai fazer, mamãe? Olha só, vou te dar uma dica. O papai é meio desligadão, né? É meio assim. O que você vai fazer? Seu filho foi para a escola, foi o primeiro dia dele na escola, ele ainda é pequenininho. Você vai chegar para o seu esposo, no pé do ouvido dele. Meu bem, hoje foi o primeiro dia de aula do Pedrinho, do Joãozinho, seja ele quem for, né? Da Marinha, né? Da Fernandinha, seja quem for. Foi o primeiro dia de aula dele na escola, dela. Fala com ela, fala como foi, pergunta como foi. E tudo isso você fala longe do seu pequeno, longe do seu filho. E aí o que acontece? Depois, como quem quer nada, né? O papai vai chegar e vai falar, oh, meu filho, hoje foi seu primeiro dia de aula, como que foi? Gente, a sua criança vai dar um sorriso exuberante, né? E ela vai criar elos com o pai. Porque, afinal de contas, o nosso objetivo na família é unir. Nós não estamos numa competição, e sim estamos para nos unir. Porque se um vence, todos vencem. Se um perde, todos perdem. Então você, mamãe, ajuda o papai. Ajuda ele, eu sei que ele é meio desligadão, ajuda ele, dá uma força, fala com ele ao pé do ouvido. Olha, hoje o Joãozinho, a Marinha me contou uma coisa muito importante. Quando estiverem sentados, fazendo uma refeição, algo assim, né? Comente sobre o assunto, peça seu filho para falar com o papai o que aconteceu durante aquele dia, né? Como foi? Você, mamãe, vai estar sendo ela que vai estar unindo essa corrente. Você é um papel importante, importantíssimo. Sabe por quê? Porque os pais, muitas vezes, ficam mais tempo longe dos filhos do que nós. E muitas vezes, não porque nós
Ah, não, a gente não, Cris, você não sabe quanto eu trabalho. Sim, a gente trabalha, querida, mas a gente sempre tira um tempo para os filhos, maior do que os pais, né? A gente sempre dá um jeitinho de estar com os nossos pequenos, isso é coisa de mãe. Então, o que acontece? Quando você tiver uma oportunidade, um tempinho, diga para o seu esposo ao pé do ouvido dele, para ele perguntar alguma coisa ao filho, para ele falar alguma coisa para o filho, para ele escovar os dentes do filho, para ele contar uma historinha para o filho, não é verdade? Vocês viveram um momento interessante durante o dia, ou no feriado, ou um momento em que o papai não estava ali? Fale para o papai, fale. Se o seu filho fez algo, conte para ele, perto do pai dele mesmo. Às vezes até pergunte, filho, posso falar com o papai? Ou você vai falar o que aconteceu de tão importante hoje na escola, de quem veio aqui hoje, aquele amiguinho seu tão importante, conta para o papai. Então você, mãe, inclua o papai neste lar, nesta família, porque você muitas vezes pode excluir o pai dessa família. E às vezes o filho cresce e fica tão distante. Mas você, mamãe, pode ajudar a unir novamente. Você é uma peça fundamental, é uma peça chave nessa família. Então você pode ajudar o papai a se aproximar dos filhos e das filhas. Você pode ajudar a criar elos dentro dessa família, elos necessários. E lembre-se sempre, cresça junto com o seu filho. Vá crescendo. Aquele filho que gostava de brincar de massinha, agora gosta de brincar de Lego? Sim. Agora gosta de um joguinho? Sim. Crie elos. Crie elos com seu filho, com sua filha, né? Faça algo que só vocês dois façam, bem legal e bem diferente e divertido. Largue um pouco as outras coisas, computador, tablet, tecnologias em geral. Sente com seu filho, brinque com ele, converse com ele. Você vai ver que vai ser muito legal. Você vai ver que vai ser muito interessante. Sabe por quê? Uma corrente, ela tem um processo imenso para ser formada. E ela é formada por pequenos elos, até criar uma corrente tão forte. Que tem correntes que carregam coisas pesadas, carretas pesadas, né? Até mesmo caixas muito pesadas, até mesmo caminhões com aquelas toras grandonas de madeira, caminhões com aquelas pedras enormes, e aquelas correntes não pode ter nenhum elozinho frouxo, nenhum elozinho entreaberto. Assim é você e seu filho, assim é você e sua filha. Crie elos com eles, crie coisas em que vai aproximar vocês, crie situações que aproximem vocês. Por quê? Porque aquele pequena coisinha que ele falou com você quando pequeno, se você der atenção, ele vai crescendo e vai falando, naturalmente isso vai se formando. Quando crescer, ele vai ser o seu amigo, a sua amiga de confiança. Como nós falamos no outro vídeo, que é necessário que você seja um amigo para o seu filho, no sentido de que ele tenha em você um amigo mais velho de confiança, uma pessoa em quem ele confie, assim também é. Mas para isso, para você chegar lá e o seu filho ter confiança em você, sua filha ter confiança em você, é todo um processo. E esse processo você começa na infância. Você começa quando teu filho ainda está no ventre, quando ainda nem nasceu, e vá formando. E se em algum momento este elo foi quebrado, ainda dá tempo de consertar. Sabe como? Com o diálogo. Diálogo e disposição. Converse com seu filho, converse com a sua filha, porque o diálogo ainda é e sempre vai ser a melhor forma de unir a família. Eu te peço que curta esse vídeo, compartilhe, para que possamos aprender mais uns com os outros. E lembre-se sempre, quer um filho saudável? Quer uma filha saudável? Então crie elos, crie ligações necessárias com ele. Um beijo e que Deus fique com a sua família. Amém?